Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né? Vamos agora iniciar uma aula sobre a temática da inscrição na Ordem dos Advogados, visando a disciplina de ética profissional e também visando sumarizar, reforçar, né, essas temáticas para o exame da Ordem dos Advogados. Então, é melhor a gente começar pelo destaque, por aquilo que é mais importante em relação à inscrição na Ordem dos Advogados, que é justamente entender a inscrição sob o seu fundamento, e não sob a sua forma, né? A gente está acostumado a achar que a inscrição é um momento burocrático, onde a gente apresenta os documentos que são pedidos, a gente faz o exame da Ordem dos Advogados, passando no exame a gente está apto a se inscrever e a inscrição, o ato da inscrição, ele não é isso. Ele é um momento importantíssimo na carreira de quem vai advogar ou de quem já advoga, né? O momento da inscrição, ele é vamos dizer assim, um marco muito importante, porque ele expressa a vontade de nos associarmos a um corpo que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, do ponto de vista, inclusive, político, defende, trabalha e procura materializar os preceitos do Estado de bem-estar social, perdão, do Estado de Direito e, portanto, trabalha em função da materialização e do respeito aos ditames constitucionais, né? O Brasil é um Estado de Direito, ele optou por isso. Nós temos uma Constituição Federal que é também um grande marco, e quando a gente ingressa na Ordem dos Advogados, a gente não ingressa apenas numa entidade representativa, a gente ingressa num corpo, né, num corpo orgânico que tem como base estar a serviço da justiça social e, portanto, ter como referência do seu trabalho, do seu cotidiano, os preceitos constitucionais para honrá-los e para defendê-los e para buscar meios hábeis de materializá-los. Então, a inscrição não é apenas um momento burocrático. É claro que ela tem toda uma organização formal, documental, da qual nós vamos falar já já, mas é preciso que a gente entenda exatamente o que é o momento da inscrição, o momento em que, pós ser processada e aceita, vai gerar um ato público importantíssimo que vai marcar o nosso ingresso neste corpo em prol do Estado de Direito, certo? Então, não entendam a inscrição, repito, como um mero ato formal. Ela é muito mais do que isso e ela expressa um compromisso que precisa ser honrado e dignificado por cada advogada, por cada advogado, né? Nós temos toda uma referência deontológica que nos auxilia, que não nos deixa sem apoio, e temos também toda uma movimentação em torno desse compromisso, que nada mais é do que a nossa função social pública constitucionalmente regulamentada. Então, vamos entender a inscrição dessa forma. Do ponto de vista mais burocrático, né, é claro que nós precisamos apresentar alguns documentos. Então, vamos falar já um pouco sobre esses documentos, né? É preciso ter o diploma
no curso da graduação em Direito, mas um curso validado, legalizado pelo MEC, pelo Ministério de Educação e Cultura do Brasil. Muitas pessoas cursam direito em cursos que não estão legalizados e não podem prestar o exame unificado da ordem, por esse motivo. Então, é preciso apresentar um diploma de um curso válido. Agora, sendo o seu curso válido, né, legalizado pelo MEC, e você não tendo ainda o diploma, porque ele não sai tão rapidamente assim, depois que a gente finaliza o curso, né? Então, você pode apresentar no lugar do diploma uma certidão de conclusão de curso, junto com um histórico escolar que demonstra que você realmente cursou, né, todos os anos e honrou todos os requisitos para se graduar em Direito, né? Muito importante saber também que você não pode exercer nenhuma atividade incompatível com a advocacia para poder se inscrever, tá? E tem que ter idoneidade moral comprovada. Se faz isso através de um documento, mas se houver alguma dúvida sobre a idoneidade moral, isso vai gerar um processo incidental, e nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Para a gente, então, organizar melhor a nossa abordagem, eu preparei um material para vocês, vou compartilhar esse material com vocês, e vamos seguir de forma mais organizada. Acho que eu não tinha ativado a câmera, perdão. Vou ver agora se eu consigo compartilhar, tá? Só um minutinho. E por algum motivo não está compartilhando. Vamos ver se eu consigo compartilhar de outra forma. Sim, agora acho que isso. Então vamos lá, vamos apresentar os nossos slides referentes à inscrição na Ordem dos Advogados. Nós estamos falando, como está aí no nosso slide, dos artigos do 8º ao 14 do Estatuto da Ordem dos Advogados, e estamos falando dos artigos de 20 a 26 e de 32 a 36 do Regimento Geral. Então, vale a pena ler, estudar os artigos, né, literalmente, para entender esse sistema de inscrição, que traz para nós condições que são condições sine qua non, né, para a inscrição. Como eu já disse, as condições necessárias para advogar, não apenas para a inscrição na Ordem dos Advogados, mas para estar inscrito e advogar, né, são: para a inscrição, nós temos, como eu já disse, que apresentar um diploma de um curso validado, legalizado pelo MEC, e se não tivermos o diploma ainda, podemos apresentar em substituição uma certidão de conclusão do curso, junto com um histórico escolar. Juntamente com essa documentação, temos que estar aprovados, né? Temos que prestar o exame unificado da ordem e temos que ser aprovados nesse exame, né? E para falar sobre ética profissional, ela é uma parte do exame muitíssimo importante. São várias perguntas e essa parte do exame é muito
respeitada, digamos assim, né? Bom, então, para inscrição, a gente tem essas condições, junto com a idoneidade moral, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E para advogar, tendo a inscrição, nós precisamos de um mandato judicial para advogar, ou seja, uma procuração de judícia, alguém que diga publicamente que nos escolheu para defendermos os seus interesses legais ou os seus interesses, melhor dizendo, jurídicos, né, para não ficar tão restrito. E não se pode exercer uma atividade incompatível com a advocacia. Isso é muito importante no sentido de que a advocacia, lembrando os princípios, ela não pode ter características mercantis, não pode ter características de captação de clientela, sua publicidade é sempre uma publicidade sóbria, não objetivando a informação, e não a captação de clientela. Então, a gente tem que tomar cuidado. Para inscrição, para advogar, não se pode estar exercendo nenhuma outra atividade que seja incompatível com a advocacia. Existem algumas que são compatíveis, também falaremos delas daqui a pouco, mas já adiantando, por exemplo, a docência acadêmica, né? A docência, ela pode ser exercida juntamente com a advocacia, tá? Mas na maior parte das vezes não. A gente não pode exercer atividades junto com a advocacia. Para fazer a inscrição, detalhando um pouquinho mais as questões burocráticas, né? A gente precisa demonstrar capacidade civil, a gente precisa, além do diploma reconhecido, apresentar o título de eleitor. Quando for obrigado a prestar serviço militar, apresentar a quitação do serviço militar, a documentação que comprova que você prestou o serviço militar, e a aprovação no exame da ordem e não exercer nenhuma atividade outra que seja incompatível com a advocacia, como eu já disse. Bom, vamos falar um pouco da idoneidade moral, né? A idoneidade moral é um termo bastante vasto, né? E por isso a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que a ordem dos advogados vai tratar essa questão da idoneidade moral. Quando é que ela vai tratar dessa questão? Quando houver alguma dúvida sobre a idoneidade moral de quem está solicitando a inscrição. Se não houver nenhuma dúvida, então a idoneidade vai vai entrar no composê de documentação e de condições e ponto final. Mas se houver alguma dúvida sobre a idoneidade, então vai se abrir um processo incidental, juntamente com o processo da inscrição. Esse processo vai ser analisado pelo conselho, do conselho da seccional, a qual está sendo solicitada, requerida a inscrição, e vai se votar. Depois, o processo ele vai ser composto por documentações comprobatórias da idoneidade, e o conselho vai analisar se essas documentações são suficientes para comprovar a idoneidade ou se não são, e outros documentos comprovam a inidoneidade moral, né? Isso, então, vai ser votado pelo conselho da seccional. Então, não se vai questionar a idoneidade moral da pessoa por qualquer motivo, assim, à toa. Não, é algo importante, é tão importante que gera um processo incidental
que vai ser depois analisado e votado pelo Conselho da seccional. Então, ele é super importante. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, ele estabeleceu, de um tempo para cá, 3 súmulas, onde ele define algumas práticas vinculadas a práticas violentas, né, práticas de violência, que são motivo para declarar a inidoneidade moral. Essas súmulas, elas objetivam, né, impedir que pessoas que praticaram, que o candidato que praticou violência contra grupos hipervulneráveis, né, socialmente, economicamente falando, se inscrevam na Ordem dos Advogados, porque é um contrassenso. Você cometeu uma violência contra qualquer tipo de violência, mas especialmente contra os hipervulneráveis, e fazer parte da congregação que defende os preceitos dos direitos humanos, os preceitos constitucionais. Isto não se alinha, não é possível isso. Então, o Conselho Federal resolveu editar 3 súmulas, a súmula 9, a 10 e a 11, e definir um pouco melhor alguns casos de violência, de prática de violência. Então, violência, o que foi definido, né, pelo Conselho nessas súmulas? A prática de violência contra a mulher, a prática de violência contra a criança ou adolescente, contra o idoso, contra a comunidade LGBT que a mais, né? Isso em razão de orientação sexual, ou em razão de identidade de gênero, ou de expressão de gênero, ou tudo isso junto. Então, estes 5 tipos de violência, porque também, eu esqueci de dizer, mas tem a violência contra a pessoa portadora de deficiência física, qualquer tipo de ato de violência, de discriminação contra essa população é considerado motivo para ser declarada a inidoneidade moral da pessoa. E aí ela não vai poder se inscrever na Ordem dos Advogados. Isso, como eu disse, vai fazer parte de um processo incidental, e o Conselho vai votar. Para declarar, para votar e declarar a inidoneidade moral de uma pessoa, é preciso um quórum qualificado de 2/3 do Conselho. Então, é algo que se leva muito, muito a sério, né? Digamos assim, pela Ordem dos Advogados, tá? Então, como a gente tem aqui no nosso slide, né? Voltando para o nosso slide, a idoneidade moral, ela se comprova através da documentação que é solicitada, mas a inidoneidade exige 2/3 de votos do Conselho, certo? Depois que a inscrição ela é aceita, deferida, necessariamente aquele que está ingressando na Ordem dos Advogados vai prestar um compromisso perante o Conselho da Ordem dos Advogados, certo? Esse compromisso é para deixar bem claro e tornar público e até, digamos assim, celebrar esse marco que eu disse, que é um marco de uma adesão voluntária a esse grande corpo de defesa do Estado de Direito, da cidadania, dos preceitos constitucionais, dos direitos humanos, da justiça social, certo? E a gente faz isso através de um compromisso, que é um compromisso verbalmente expressado, tá? Nós temos alguns tipos de inscrição.
nós temos a inscrição principal e a inscrição suplementar. Vamos falar dela já já. E nós podemos, em algum momento, mudar a nossa inscrição, que estaria vinculada a uma certa subseção e que vai passar a ser vinculada a uma outra subseção. Quando se tratar de... Nós vamos falar disso detalhadamente já. Quando se tratar de estagiário, né, ele também vai prestar compromisso perante o conselho e ele também faz parte desse corpo de defesa dos preceitos constitucionais, certo? A inscrição dele é sempre na sede onde ele vai atuar. Então, agora vamos falar dos tipos de inscrição. Como eu já havia adiantado, nós temos o principal e o suplementar. O principal é aquele que o profissional faz na área, na região que está submetida à seccional daquela delimitação geográfica. É aonde ele vai atuar, é aonde ele tem o seu domicílio, né? Então, ali ele se inscreve e ele tem a inscrição dele como sendo a principal. Só podemos ter uma única inscrição principal. Então, se eu vou atuar em São Paulo, a minha inscrição está vinculada à seccional de São Paulo. Se o meu domicílio é em Fortaleza, a minha inscrição que é a principal, vai estar vinculada à seccional de Fortaleza, e assim por diante. Agora, pode ser que a sua atividade não se dê apenas naquele domicílio, pode ser que você tenha uma atividade em vários outros domicílios, mas você pode, se você tiver bastante atividade numa outra seccional, você pode ter lá uma inscrição suplementar, que é o segundo tipo de inscrição. Então, a principal e a suplementar. A suplementar é quando o advogado, está aqui no nosso slide, passa a atuar com habitualidade numa certa região vinculada a uma outra seccional da Ordem dos Advogados, certo? Então, nesse caso, ele vai solicitar, ele vai comprovar que ele tem essa habitualidade. Se por um acaso, né, ele estiver requerendo a sua inscrição suplementar, ele vai ficar dispensado de comunicar o exercício da profissão até o total de 5 causas por ano. Passou disso, ele tem que requerer a inscrição suplementar, certo? Então, não vamos esquecer, inscrição principal, inscrição suplementar, inscrição principal vinculada ao domicílio e de atuação do advogado e da advogada, inscrição suplementar quando há uma habitualidade de exercício advocatício para além de 5 causas por ano, 5 causas por ano. Até aí, não precisa informar. A partir daí, precisa informar, precisa fazer a sua inscrição suplementar. Lembrando que o advogado e a advogada só podem ter uma única inscrição principal. Mas existem situações especiais que indicam que tem como consequência a transferência da inscrição principal. Por exemplo, você vai alterar o seu domicílio. Vou sair de São Paulo, vou passar
a morar em Campinas, vou morar em Goiânia, vou atuar lá, meu domicílio vai ser lá, então o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir a transferência da minha inscrição principal para a seccional de Goiânia. E aí a minha inscrição fica vinculada à seccional, a esse novo conselho, né? Seccional. Então, a inscrição, ela está sempre, a principal, ela é sempre vinculada a um único conselho. Existe a possibilidade de algumas inscrições que são definidas como inscrições especiais, né? Quais são as possibilidades? Quem é que pode ter inscrição especial na Ordem dos Advogados? Os ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza, e os militares também de qualquer natureza que estejam ainda na ativa, ou seja, no exercício, né, das suas funções como militar. Em 2022, foi aprovada uma lei que trouxe a seguinte redação para o artigo 28, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia, né? Permite que possam exercer atividades de advocacia somente em causa própria e estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, aqueles que exercem atividade policial direta ou indireta de qualquer natureza, e os militares da Marinha, Exército, Aeronáutica, desde que estejam na ativa. Então, as inscrições especiais passaram a existir a partir de 2022. Quando é que a gente pode cancelar a inscrição? Quando é que a inscrição vai ser cancelada? Primeiro, se houver um requerimento da parte do inscrito, da advogada ou do advogado, né? Segundo, se ele for penalizado por disciplinarmente com a exclusão da Ordem dos Advogados. Quando ele falece, a inscrição é cancelada. E se ficar comprovado que ele exerce alguma atividade incompatível de caráter definitivo, incompatível com a advocacia de caráter definitivo. Por exemplo, ele não pode ser juiz e advogado, é o exemplo que está aqui, né? Ele não pode ser promotor e advogado. Então, se ele assume alguma atividade em caráter definitivo, que é incompatível com a advocacia, então a inscrição vai ser cancelada, tá? Ou se ele perder qualquer um dos requisitos da inscrição. Agora, existe o cancelamento, mas existe também a possibilidade do licenciamento, né? Quer dizer, quando a inscrição, ela vai, por alguns motivos, ficar, digamos assim, congelada durante um tempo, né? Então, o advogado ou a advogada se licencia. Em que circunstâncias, né, que isso vai acontecer? Primeiro, quando o próprio requerer, mas esse requerimento para o licenciamento, para a licença, ele tem que ser justificado, ou porque a pessoa vai exercer alguma atividade incompatível de caráter temporário, né? Por exemplo, eu vou ser assessor jurídico da Câmara de Deputados Federais. Não pode exercer advocacia nesse caso, então você tem que se licenciar, certo? Isso acontece em caráter temporário, né? Ou quando você tem uma doença mental que é curável. Hoje já se fala em outras doenças também, mas a mais em destaque é a saúde mental, né? Inclusive a CAASP,
não só a CASP, a Caixa dos Advogados de todo o Brasil faz inúmeras atividades em apoio para a prevenção da saúde mental e para apoio mesmo quando o advogado ou a advogada precisa. Aqui só uma observação burocrática. Depois de inscrito e advogando, qualquer documento que o advogado ou a advogada vai elaborar e vá apresentar, ele deve sempre conter o nome dele e o número de inscrição na ordem dos advogados, tá? Senão pode anular a peça, o documento. Bom, aqui um reconhecimento já bem mais atual, importantíssimo, que permite que a advogada ou o advogado utilizem o seu nome social para se apresentar como advogado, ou seja, aquela carteirinha da Ordem dos Advogados que a gente chama, é o nosso documento de identidade profissional. Então, é permitido que nesse documento se inclua o nome social da advogada ou do advogado. Isso se faz quando o próprio requer, né? E ele vai ser alocado logo abaixo, após o número de inscrição e o nome registral, né? E aí antes da filiação, tá? Então, é permitido, é reconhecido o nome social e é permitido que se utilize, que se tenha esse nome social na carteira de identificação profissional, basta requerer, tá? E o nome social, aqui só para a gente entender como é que, qual é a sua definição, né? O nome social é considerado como uma designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Essa definição já poderia e deveria ter sido atualizada, mas ela ainda está dessa maneira. Bom, quando é que nós estamos proibidos de advogar, ou quando é vedado advogar? Primeiro, quando a pessoa não está inscrita na Ordem dos Advogados, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Muita atenção com isso. Segundo, quando há previsão de sanções civis, ou sanções penais, ou sanções administrativas. Só vai voltar a advogar quando tiver cumprido essas sanções, quando comprovar que cumpriu. Aí vai recuperar a inscrição na Ordem dos Advogados e aí vai poder voltar a advogar. Mas enquanto estiver nessa situação, não pode advogar. Então, os atos nulos são do advogado que está impedido de advogar, do advogado que está suspenso, do advogado que está licenciado ou do advogado, advogada que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Então, em todas essas situações, os atos praticados por essas pessoas serão atos nulos. E, por fim, quem mais, além do advogado e da advogada, estão sujeitos, né, às normas ético-profissionais e, portanto, à inscrição, a obter seu registro de identidade na ordem dos advogados que vão fazer parte desse corpo, né? A Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Defensoria Pública e a Procuradoria e Consultoria Jurídica dos Estados, Distrito Federal, municípios, administração indireta e fundacional. Todas essas pessoas compõem a Ordem dos Advogados, estão submetidas às normas ético-profissionais. Deixa eu parar de compartilhar aqui.
Só um minutinho. Aqui. Certo. Muito bem. Então, em relação às inscrições, era isso que a gente tinha para dizer. Lembrando sempre que é muito importante rebater todas essas informações com o estudo legislativo, da legislação de referência, e com o estudo também doutrinário, digamos assim, né? O estudo mais dissertativo, né? sobre as temáticas, tá bem? Então, eu vou parar agora a nossa gravação, porque chegamos ao fim, e nos vemos em outras videoaulas, tá bem?